Do Exército, que gerou polêmica, na internet. E aí? Isso. Bom, o Exército Brasileiro publicou na sua conta oficial aí do Twitter uma homenagem ao major do Exército Alemão Otto Maximilian, que foi morto a tiros no Rio de Janeiro em 1968, numa ação de guerrilha. Ele foi, na verdade, confundido com um boliviano que participou da captura do líder comunista Che Guevara. E esse militar, Edgar, ele integrava o exército nazista na Segunda Guerra Mundial e estava no Brasil em 1966 para participar de um curso da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Bom, como você bem pode imaginar, um oficial do exército nazista sendo homenageado pelo exército brasileiro causou aí muita polêmica na internet. Inclusive no site do Exército tem um aprofundamento explicando aí o porquê da homenagem. Eles tratam do oficial como brilhante, comandante de um pelotão de blindados na frente oriental da Segunda Guerra Mundial, sendo promovido ao posto de primeiro-tenente por bravura em 1943. Ele é descrito também como um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial e das prisões totalitárias soviéticas, cuja vida foi encurtada por um ato terrorista insano e covarde. Inclusive, a respeito desse ato terrorista que o teria assassinado, a gente tem até um comentário também no Twitter do jornalista Alexandre Garcia. Ele foi lá no post do Exército e escreveu: assassinos ficaram impunes e anistiados. E outras pessoas acharam bastante absurdo uma homenagem a um oficial do exército nazista. O Felipe Neto, que tem grande influência no Twitter, a gente já falou bastante dele por aqui, porque ele tem dado muitas opiniões aí na internet, foi lá e escreveu o seguinte, ó: o mais assustador desse post do exército homenageando um oficial nazista é ver um monte de imbecil lambibotas com bandeiras de Israel no nome elogiando o post. Bandeira de Israel, homenageando um oficial nazista. E outras pessoas ali também achando essa homenagem bastante absurda. A gente estava falando de podcast e o próprio Ivan aqui citou o Xadrez Verbal, que tem o Felipe Figueiredo como um dos autores do podcast Site, e ele fez uma thread interessante lá no Twitter, Edgar. Tentando entender quem foi esse personagem, né? Porque você sabe quem foi esse cara? O que a gente sabe? Que ele está associado ao exército nazista. Então, por isso a gente conclui o quê? Que ele de fato seria nazista. Mas será que de fato ele o foi? E aí nessa thread ele contemporiza um pouco, tenta entender quem foi esse cara, né? E até ele escreve assim, ó: embora seja importante contextualizar que nem todo alemão na Segunda Guerra era nazista, o fato do homenageado ser um jovem tenente no fronte oriental me faz crer ser impossível colocar a mão no fogo pela sua conduta durante o conflito. Ele pode ter sido um oficial exemplar? Pode, mas pode também ter executado prisioneiros, civis, violentado a população local. Impossível saber. E aí ele vai um pouco à frente, dizendo que esse cara depois chegou aí para a Argentina, que foi meio um modus operandi de muita gente do nazismo, enfim. Eu não sei o que vocês acham disso. Será que o Exército poderia ter ficado sem esse post ou é uma justa homenagem? Vai lá, Caio, a gente tem aí algum tempo escasso aí, vai. Para comentário. Vamos fugir do que a gente acha e ficar no que a gente sabe, então, né? O Felipe Neto sendo mais uma vez coerente com a desinformação que ele promove, e aqui a gente vê a força de uma manchete, né? E a força da superficialidade de uma primeira análise, né? Para deixar algumas coisas bem claras, o exército ele é alemão, ele não é nazista, né? Os destacamentos nazistas, puramente, a gente poderia falar da SA, da SS. Eu, como descendente de uma família, né, que veio do sul da Itália, que migrou para o Brasil, fugindo do fascismo na década de 30, eu me sinto muito à vontade para falar, né? Essa daí vem a minha repulsa especial a regimes totalitários e inclusive a minha inclinação ao conservadorismo, que combateu e venceu o nazifascismo, não apenas no campo bélico, mas também no campo das ideias, né? Um outro ponto: todo mundo sabe que eu sou entusiasta do Estado de Israel e inimigo do antissemitismo, essa forma tão antiga de preconceito. Eu já tive muitas oportunidades de defender o povo e o Estado judeu aqui na rádio, né? E naturalmente eu não nego e eu abomino o Holocausto. Agora, feito esse preâmbulo que é fundamental, a gente tem que fazer duas perguntas básicas. A primeira: há elementos e indícios objetivos que esse homem cometeu crimes de guerra, certo? E vamos partir aqui do pressuposto da presunção de inocência. Essa é a primeira pergunta. E a segunda: todos os soldados e oficiais alemães que serviram na Segunda Guerra são pessoas ruins?
né? Porque é o seguinte... Quase toda a geração masculina adulta nascida em território germânico serviu o exército alemão sob Hitler, né? A gente está falando de mais de 5 milhões e 500 mil mortes de militares, né? Ainda soma-se a isso cerca de 3 milhões de mortes civis. A Alemanha perdeu quase 10% da sua população na Segunda Guerra Mundial, fora os outros casos de estupro, de ser subjugado por outras nações, especialmente o regime comunista e por aí vai. Agora, só para efeito de comparação, nós vivemos num país majoritariamente cristão e católico, né? Se não me engano, são 132 milhões de pessoas que professam essa fé. Sabe quem serviu o exército alemão na Segunda Guerra, Edgar? Um senhor chamado Josef Ratzinger, também conhecido como Papa Emérito, como Bento XVI. Aí vamos falar que esse cara não merece o reconhecimento social pela pessoa incrível que ele é. Então, antes da gente sair apontando o cara e manchando a memória dele, a gente precisa conhecer os elementos objetivos da biografia dele. E tudo que eu li até agora leva a crer que ele era um soldado exemplar e um homem corajoso. Ele serviu a um líder dentro de uma estrutura que estava contaminada por uma ideologia torpe, mas isso não faz dele um criminoso. Romper com ideologias torpes é um ato de coragem, sempre importante se lembrar disso. Ele estava lutando pela pátria dele, Fefito, que estava sob ataque também. Ele estava promovendo genocídio, não, tudo Caio. Bem, como Fefito, assim? Mas você não pode ser binário. Meu Deus, e o Papa então é nazista, Fefito? Olha, muita gente tinha problema com esse Papa, mas as pessoas mudam ao longo da vida, Caio. Não. Agora, enquanto soldado ali, ele estava lutando por um exército que promoveu genocídio. Isso é infinitamente mais complexo que isso. Não significa sequer que ele defendia o nazismo. Quantos caras... É só assistir a lista de Schindler. Você vai ter acesso aí a um industrial que era totalmente... exatamente. E rompeu com a bizarrice. Nesse caso, ele não estava no exército. Mas que até o último momento estava lá na estrutura. Será que não é o caso desse oficial? Será que ele não estava lá simplesmente para defender os seus conterrâneos? Eu preciso fechar o programa.